Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Anteriormente, em Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Tendo por base a natureza grave e hedionda destes homicídios em série, o planeamento e premeditação destes crimes, a extensão de encarceramento que o arguido enfrenta após condenação, o período de tempo alargado que este arguido escapou à detenção, as suas buscas recentes por materiais sádicos, pornografia de menores, imagens das suas vítimas e familiares, contra-vigilância feita online à investigação criminal, o seu uso de nomes, cartões de telemóvel e contas de e-mail fictícias e o seu historial e acesso à posse de armas de fogo. A única forma de garantir que o arguido Rex Heuermann volte ao tribunal é mantê-lo sem fiança. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Este episódio é continuação do anterior. Por isso, se apenas nos estás a ouvir agora, vai até o nosso podcast e seleciona o episódio 1 para não perderes pitada deste caso. Depois de décadas de investigação, a polícia tinha finalmente chegado a um nome. E tinha detido um suspeito em conexão com os crimes de Long Island. Toda a comunicação social abriu os seus espaços informativos com a identidade e com uma fotografia do rosto de Heuermann. Nesse momento, há 4 pessoas que sabem que têm informações que podem ajudar à investigação. Olá, eu sou a Isabel Formulista e esta é a Fórmula do Crime. No último episódio, percebemos a robustez do caso apresentado pelo Ministério Público. Revisitamos superficialmente a investigação relacionada com as 4 vítimas de Gilgo, falamos de muitos registros de localização, talvez até demasiados, e foi perceptível que vários dos números de telemóvel que Rex utilizava para comunicar com as acompanhantes estavam sempre nas imediações dos telemóveis das vítimas. Descobrimos também que a esposa, Asa Elrup, estava de férias fora do estado de Nova Iorque, pelo menos em 3 dos 4 homicídios. Passamos a pente fino as buscas sádicas efetuadas por Heuermann no Google e as tentativas que fez para se manter atualizado no que toca aos últimos desenvolvimentos da investigação. Foi possível perceber que Rex fazia os carregamentos dos números sem registro em pay shops e em dinheiro de forma a esconder ainda mais a sua verdadeira identidade, mas que, em contrapartida, tinha tanta confiança no seu método infalível que tirava selfies com os próprios dispositivos que lhe estavam associados. E, por último, mergulhamos no mundo da genética forense, que neste caso em particular se revelou essencial. Basicamente, o último episódio fez como que um ponto de situação. Nele ficamos a saber onde se encontrava o caso a 14 de julho de 2023. Desde essa altura, houve, no entanto, alguns desenvolvimentos merecedores de atenção. Em outubro de 2023, já depois de Rex Heuermann ter sido detido, o advogado que ficou muito conhecido por representar a família de Shannan Gilbert, e que aliás ainda a representa, deu uma conferência de imprensa onde também esteve presente o então comissário da polícia do condado de Suffolk, que, entretanto, já não está no cargo. Nessa conferência de imprensa, onde só estiveram presentes os dois, o advogado John Ray fez algumas alegações que podem ter suma importância no caso. O que me deixou aqui de queixo caído foi o facto de o procurador Ray Tierney, que está encarregue de apresentar o caso ao tribunal e que tem liderado a força de investigação, não ter aparecido nem sequer se ter feito representar. Mas talvez um pouco mais lá para a frente,
consigamos realmente perceber o que aconteceu. Nesta conferência de imprensa, o advogado começa por revelar o que a motivou. Explica que surgiram novas informações provenientes de testemunhas que até então não se sabia que existiam. São 4 testemunhas, 2 das quais prestaram depoimento juramentado. As revelações estão relacionadas com o caso, com Rex Heuermann, com Shannan Gilbert e com Karen Vergara. Acrescenta que, apesar de não ser do conhecimento público, tem trabalhado continuamente neste caso com o comissário de polícia Rodney Harrison, desde a altura em que se conheceram até ao momento. Esta colaboração deu frutos e, devido à sua existência, foi possível reunir um conjunto de provas com relevância para o caso do assassino em série de Long Island. Salienta que, ao longo dos anos, tem incentivado que as pessoas do público se cheguem à frente e revelem qualquer informação que possa auxiliar na investigação. No que diz respeito às 2 testemunhas que prestaram declarações juramentadas, elas não residem no condado de Suffolk. A primeira testemunha que refere não é acompanhante, mas nos anos 90 era adepta e praticante de swing. Ela tinha um parceiro sexual, os 2 frequentavam clubes em Nova Iorque e lá trocavam de parceiros com outras pessoas. Um dos clubes que era muito concorrido na altura para estes fins chamava-se Le Trapeze e situava-se nas proximidades do escritório de Rex Heuermann. O pico da atividade deste clube deu-se nos finais dos anos 90, mais ou menos ali por volta da altura em que Karen Vergara desapareceu. Esta testemunha, que para facilitar as coisas vou-lhe chamar de testemunha swinger, nessa altura tinha um relacionamento com um detetive dos narcóticos que trabalhava no departamento de polícia da cidade de Nova Iorque. Ambos frequentavam clubes de swing e esse foi o local que escolheram para ir no dia 14 de fevereiro de 1996, que é também o Dia dos Namorados. No Le Trapeze havia um placar onde estavam colocados anúncios e um deles dizia que convidava os interessados a irem até uma casa em Massapequa Park para praticarem a troca de casais. O casal de swingers ficou interessado e decidiu ir até Long Island. Mas antes de fazerem a viagem, o namorado detetive deu boleia a uma mulher na cidade de Nova Iorque, que aparentemente tinha acabado de sair da prisão e era acompanhante. Esta mulher estava faminta e desgrenhada. Não se sabe exatamente como o detetive a conhecia, mas era um facto que a conhecia. A caminho, os 3 pararam numa estação de serviço e a acompanhante manifestou preocupação com o sítio para onde se dirigiam e o motivo que os levava a irem lá. Todas as preocupações, no entanto, desvaneceram quando lhe referiram que estava acompanhada com um detetive da polícia, por isso não havia razão para a apreensão. Como já estamos provavelmente a adivinhar, a casa para onde se dirigiam em Massapequa Park era a casa da família Heuermann. Pois é, esta pode ser a primeira associação de Rex Heuermann a outra vítima que não uma das 4 vítimas de Gilgo, que são as vítimas pelas quais ele está a ser de momento acusado. Isto está a aquecer. Na casa em Massapequa Park estava Rex Heuermann, o casal, a acompanhante e meus queridos formulistas. Imaginem vocês quem? Nem mais nem menos do que Asa Elrup, a esposa de Rex. Sim, aquela que estava de férias na altura dos homicídios de Gilgo. A determinado momento, a acompanhante vai para o andar de baixo da casa. Rex Heuermann também desaparece. Não há certeza se ele também desapareceu para o andar de baixo ou se terá ido para outra divisão.
John Ray, entretanto, para fazer a observação de que muitas vezes os swingers trocam de parceiro. Mas isso não significa que o parceiro novo, com quem vão ter relações sexuais, tenha o mesmo género do seu parceiro, vamos lhe chamar habitual. Entre aspas. Ou seja, por exemplo, os elementos de um casal heterossexual podem optar, durante a troca, por ter uma relação com um parceiro do mesmo sexo. Ao que parece, nesse meio, isto acontece com alguma frequência. Depois de Rex ter desaparecido da divisão ou do andar principal, não sei bem, a testemunha swinger começa a conversar com Asa Elrup e descobre que a esposa de Hewerman, ao contrário do que estavam à espera, não vai querer ter relações sexuais com ela. Com ela, a testemunha. E esta testemunha acha que a mudança de planos se deve a questões raciais. A testemunha swinger é afro-americana e, aparentemente, Asa Elrup não gostava de afro-americanas. Ok, tanta esquisitice para uma coisa e tão pouca para outras. Enfim. As duas acabam por não se relacionar sexualmente. Mais uma vez, ao contrário do inicialmente planeado. A relação sexual que realmente aconteceu dá-se entre Hewerman e o detetive. Como o tempo ia passando e o detetive não aparecia para se juntar à testemunha swinger, ela já estava um pouco incomodada com a situação e decide ir à sua procura. Quando se apercebe desta situação, o detetive sobe para junto dela e o casal decide então partir com pressa. Só que quando estão cá fora, portanto fora da residência, a testemunha consegue ver a acompanhante que tinham levado com eles através de uma janela. Nesse momento, a testemunha swinger pergunta ao parceiro: "Como fazemos? Levamo-la?" E o parceiro responde: "Não te preocupes, eles estão só a brincar, ela fica, não há problema." De repente, a acompanhante sai de casa a correr e passa em frente à garagem de Hewerman, completamente nua. A testemunha swinger acha aquilo estranho e solta uma interjeição: "Hey, não a devíamos levar, está-se a passar aqui alguma coisa de errado." Ao que o detetive responde: "Nah, eles estão só na brincadeira, deixa estar." E nesse momento, o casal parte. A testemunha nunca mais ouve falar sobre o incidente e lembra-se perfeitamente de Hewerman, pois ela também teve relações sexuais com Hewerman nesse mesmo dia. Mas entretanto o tempo passa e ela nunca mais volta a pensar nisso. E foi assim, até ter visto uma fotografia de Karen Vergara na televisão. E é nesse preciso momento que a reconhece. Assim como também reconhece as fotografias de Rex Hewerman. Importa lembrar que a polícia só desvendou a identidade de Vergara ao público depois de Hewerman já se encontrar detido. Por isso, é perfeitamente natural que as fotografias dos dois aparecessem associadas numa qualquer peça televisiva. É depois disso acontecer que a testemunha decide falar sobre o incidente. John Ray, o advogado da família de Shannan Gilbert, entrevista-a extensivamente por 3 vezes, fazendo um total de 9 horas de entrevista. E no fim decide que o seu relato é credível. Esta testemunha também adiantou que Rex saía para o quintal atrás da residência à 1 ou 2 da manhã e fazia fogueiras num bidão. Nessa altura isto despoltou à testemunha uma certa preocupação porque o fogo poderia chamar a atenção das autoridades. Não dá para entender se isto se passou naquele dia em questão ou se já era habitual esta testemunha swinger frequentar a casa de Rex Hewerman. O que sabemos é que depois de John Ray ter feito esta entrevista, o Departamento de Polícia também teve a oportunidade de entrevistar e fê-lo. A testemunha
como já havíamos referido, assinou a declaração juramentada do seu testemunho de boa vontade. Ela relata o que se passou naquele dia e garante que é verdade. A segunda testemunha não é acompanhante nem swinger e não está envolvida em qualquer atividade relacionada com o mundo sexual. Não tem nada a ganhar com o seu depoimento, não procura fama ou proveito e decidiu prestar depoimento depois de também ela ter visto a fotografia de Rex Heuermann e de Shannan Gilbert na televisão. Esta testemunha trabalha num banco durante o dia e à noite trabalha como taxista no condado de Suffolk, de forma a suplementar o rendimento familiar da família monoparental. Numa determinada data, no outono de 2009, a central indica que vai buscar um cliente ao Sayville Motor Lodge, que fica na autoestrada Sunrise, e que eu fui pesquisar e é um género de alojamento, hospedaria, que ficava mais ou menos no centro da linha de Long Island, se estivermos a considerar o seu comprimento, é mais ou menos ali no centro. Um sítio que, aliás, também tinha sido alvo de buscas pela polícia, penso que em 2022, por prostituição e outras atividades ilegais. Portanto, todos nós temos conhecimento, até cá em Portugal, de um ou outros sítios onde essas coisas eventualmente se desconfia que passem. A taxista recebe uma chamada, então, para ir ao local e, nesse local, uma mulher estará à sua espera, fechada num WC. Essa cliente vai sair quando a taxista lhe der os máximos na viatura, de forma intermitente, e tocar a buzina. Esse é o sinal combinado com a cliente que está no interior da casa de banho para que ela saiba que o táxi já está no local à sua espera. Bem, isto não augura nada de bom realmente. Chegada ao local, a taxista faz como combinado e repete o sinal várias vezes. Portanto, traz luzes intermitentes e buzina, uma e outra vez a seguir. Mas ninguém sai. Até que, de repente, ela vê um homem, e nas suas próprias palavras ela chama-lhe de um homem gigante, que encaixa perfeitamente na descrição de nada mais, nada menos que Rex Heuermann, que sai com os braços em frente ao rosto, possivelmente para não ser identificado, e corre para uma carrinha, um SUV, que está ali estacionado na vizinhança. A taxista vê aquilo, mas continua a dar o sinal combinado, a ligar e a desligar os faróis e a buzinar, até que sai uma jovem a tremer e a chorar e entra no táxi. As duas mulheres conversam durante um bom tempo e, no fim, a taxista deixa a jovem numa estação ferroviária onde ela pretende apanhar o comboio para voltar à cidade de Nova Iorque. É durante a conversa que a taxista fica a saber mais pormenores. A jovem em questão era uma acompanhante que estava a prestar serviços ao homem grande. Este homem tinha-a convencido a encontrar-se com ele na hospedaria, com a promessa de juntos arranjarem uma forma de ajudar a jovem, a sua mãe, as suas irmãs e o seu namorado. Fê-la acreditar que era um homem com boas intenções e que tinha a capacidade de alguma forma, melhorar não só a sua vida, como a dos seus entes queridos. Esta mulher era Shannan Gilbert. Depois de se encontrarem, Rex Heuermann mostrou a Shannan um envelope que aparentava estar cheio de notas e diz-lhe que no seu interior estão $1000 e que, independentemente do que fosse acontecer naquela noite, o dinheiro era para Shannan e para a sua família. Aproveitando uma ida à casa de banho do gigante, Shannan decide que vai espreitar o conteúdo do envelope. E nesse momento descobre que o envelope não tem dinheiro. Ele está cheio de bocados de papel e não de notas. Nesse instante ela sabe que foi enganada, desconfia das intenções e entra em pânico, apercebendo-se de que algo está errado.
Quando tem a oportunidade, decide ela própria entrar no WC e tranca a porta atrás de si. É aí que telefona para chamar um táxi. Como as duas mulheres falam durante bastante tempo, a taxista conseguiu recordar-se de algumas características físicas da acompanhante. Umas semanas ou dias depois, é impossível precisar, a taxista recebe uma chamada da central para ir buscar um homem chamado Matt, que ia estar à porta de um bar. A mesma taxista vai até ao local. Encontra uma rua onde estaciona, na parte lateral, entre uma casa e o bar. Nesse momento, vê uma jovem numa janela e quando olha para o seu lado direito, vê um homem enorme, com roupas com aquele padrão camuflado, que entra no banco traseiro. Quando a taxista olha pelo espelho retrovisor, reconhece o homem. Trata-se do mesmo homem que tinha visto na hospedaria há tempos atrás e que atualmente reconhece como sendo o arguido Rex Heuermann. Depois de entrar no táxi, o homem quer mudar o destino e diz à taxista que quer que ela o leve para uma longa viagem pela floresta. Esta mudança do destino deixa-a desconfortável e desconfiada das intenções do indivíduo, que muito provavelmente ela também já não se sentia muito segura depois de o ter reconhecido do incidente anterior, não é? Os dois discutem acesamente quando a taxista se recusa a fazer a viagem. No meio desta discussão, o homem, que tem uma arma de fogo consigo, ameaça matá-la e acrescenta: "Eu já te quero matar, dá-me só um motivo." A corajosa taxista diz que não vai a lado nenhum. Desliga o carro na ignição e diz-lhe ainda que pode ficar com as chaves, pode até levar o carro, o dinheiro ou o que quisesse, mas que não lhe fizesse mal e a deixasse ir. Nesse momento, ouve-se uma voz providencial a sair do rádio-táxi. É da central. Do outro lado, a voz que se ouve diz ao homem que o vê, que o consegue ouvir e identificar. Dito isto, o homem entra em pânico e sai do carro. A taxista arranca e encontra um carro da polícia no sentido contrário, que avança devagar e com os faróis desligados. Esta testemunha acredita que o carro da polícia tinha sido enviado para responder a uma ocorrência relacionada com um homem. Segundo ela, a jovem que ela tinha visto através da janela podia ter ligado para a linha de emergência e era por isso que a polícia vinha com as luzes desligadas e muito lentamente. A taxista aborda o carro da polícia e aproveita para contar o que tinha acabado de acontecer. O homem que está dentro do carro diz que é polícia e é de Brooklyn. Depois disso, a taxista não sabe o que aconteceu. E foi nisto que consistiu o depoimento da segunda testemunha, de acordo com John Ray. Portanto, a este ponto temos uma testemunha que relaciona diretamente Rex com Karen Vergara e que diz que a esposa de Heuermann estava presente no dia em que Rex se relacionou sexualmente com Karen e com o detetive da polícia da cidade de Nova York. Eu não sei o que é que o detetive presenciou no andar inferior, mas nós sabemos que, se o relato da testemunha for verdade, o detetive presenciou uma mulher a fugir de uma casa nua e em pleno mês de fevereiro. E não só não moveu uma palha, como fez questão de desvalorizar a preocupação da namorada. Sabemos que Karen deu notícias pela última vez ao pai via telefónica e que o fez a partir da prisão. Sabemos também o dia exato em que fez a dita chamada, que foi para dar os parabéns ao pai, que fazia anos, no dia dos namorados, portanto, no dia 14 de fevereiro. Segundo esta testemunha swinger, este incidente dá-se precisamente na mesma data, que por ser também o dia dos namorados, é uma data em que muitos casais saem para se divertir e festejar a sua relação. Por isso, eu acho que é normal que, passado tantos anos, esta testemunha se consiga lembrar do dia preciso em que esse acontecimento se deu.
Para além disso, na altura, em 1996, a testemunha swinger sabia que a jovem era acompanhante, tinha um aspecto, vamos chamar, descuidado, estava faminta e, o mais importante, sabia que ela tinha acabado de sair da prisão. Por mais terrível que este relato nos pareça, ele pode muito bem ser verdade. E se assim for, a vítima mais antiga encontrada e relacionada com o assassino em série de Long Island pode muito bem ter sido morta por Heuermann naquele mesmo dia em que a sua esposa estava na residência. Se já desconfiava que todos os corpos eram vítimas exatamente do mesmo assassino, tenho cada vez mais certezas. Mas há algo que eu quero deixar bem claro. Eu acredito que todas sejam vítimas do mesmo assassino, ou então até de uma dupla de assassinos. Mas apesar de ser possível que Rex Heuermann tenha feito tudo sozinho e sem ajuda, acho improvável e não descarto de todo a existência de mais intervenientes. O que eu acho é que aqui pode haver mais de um homicida, mas que agem todos concertados, portanto todos combinados uns com os outros. Quanto à segunda testemunha, apesar de querer muito acreditar no que diz e de não haver, sob a minha perspectiva, atenção, qualquer razão especial para mentir, já não consigo encontrar tantos factos que apoiem o seu depoimento. Se é possível que tenha acontecido tal e qual da forma como contou, sem dúvida. Se eu considero que Rex Heuermann é capaz de agir dessa forma, também. Mas, além disso, sabemos que Rex é vingativo. Hoje temos a certeza de que voltou a contactar, por exemplo, Amber Costello, horas depois de ter caído na sua armadilha e de ter sido humilhado. Para se vingar, ele conseguiu matá-la no próprio dia. Por isso, Heuermann poderia ter escolhido Shannon para fazê-la sua presa, não é? E quando ele se apercebe que ela escapou, pode, dessa vez, ter tido a frieza de esperar e de se vingar uns meses mais tarde. Mas vejamos, Oak Beach é uma comunidade fechada. A não ser que haja uma associação entre Rex Heuermann e pelo menos um habitante de uma das cerca de 70 casas que lá existem, penso que a probabilidade disto acontecer não é muito alta. Contudo, essa é uma via que os investigadores têm de seguir. Imaginem que, por exemplo, Brewer, o cliente que Shannon atendeu nessa noite, conhecia Rex e que os dois homens decidiram passar uma noite diferente na companhia um do outro e de uma acompanhante. E Rex lembra-se da que lhe escapou entre mãos meses antes e acha que esta é a oportunidade de a apanhar. Vimos que a polícia acredita que Shannon estava num estado de paranoia. Tudo bem que ela tinha doença bipolar e não tomava a medicação para a controlar. E que, muitas vezes, estes doentes são sujeitos a altas variações de humor, entre outras coisas, que podiam muito bem ter acontecido naquele dia. Mas vamos supor que durante o encontro com o cliente, Shannon dá de caras com Heuermann. Vocês não acham que, tendo em conta o que se tinha passado antes, era de esperar que ela tivesse descompensado? Ou que tivesse, de facto, ficado completamente cheia de medo, desconfiada de tudo e de todos, ao perceber que tinha caído numa cilada pela segunda vez e que, se da primeira tinha conseguido escapar, desta vez não tinha tanta certeza se o conseguia fazer. Afinal de contas, o motorista de Shannon, Michael Peck, disse que Shannon e Brewer tinham saído a meio do encontro, possivelmente para buscar drogas, e que tinham chegado, salvo erro, 15 ou 20 minutos depois. Apesar de os mais próximos de Shannon saberem que ela já tinha consumido cocaína durante os atendimentos que fazia aos clientes, as análises toxicológicas realizadas ao cabelo não indicaram a presença de drogas. Por isso, um surto despoletado pelo consumo de substâncias psicotrópicas parece ser extremamente improvável. E se Shannon saiu com Joseph Brewer,
realmente para comprar drogas, por que é que não as consumiu? Afinal, já não era a primeira vez que o fazia, enquanto se encontrava com clientes. Ou então, poderá ter acontecido é que eles não saíram para comprar drogas. Sendo assim, onde é que eles foram? Será que algum dia vamos saber com certeza o que se passou? Quem não vai chegar a sabê-lo, depois de tanto ter lutado, é Mary Gilbert. O seu coração de mãe não pode dizer que alguma vez tenha estado sossegado, com as filhas entregues durante longos períodos a famílias de acolhimento. Agora todas, depois uma, agora outra. E de ter de ser ao mesmo tempo mãe e pai de 4 meninas não foi fácil. Sem quaisquer ajudas, Mary Gilbert tinha de trabalhar para sustentar a família monoparental e tinha de dar apoio psicológico, educação, amor e carinho que as crianças tanto precisam. O tempo não chegava para tudo e, muito embora tivesse pulso firme e uma vontade incomensurável, havia coisas que fugiam ao seu controle. Mas havia também outras coisas que nunca pôde controlar. Mary dizia que desde cedo Shannon era uma menina decidida e independente. Embora tenha vivido muito tempo em famílias de acolhimento, havia um sítio para onde voltava sempre. Para a casa da mãe e para junto das irmãs. Quando se descobriu a doença, alguns comportamentos do passado começaram a fazer mais sentido. Mas quando desapareceu, Mary Gilbert teve a certeza de que não voltaria a ver a sua filha com vida. Mesmo assim, a família viajou em peso até Oak Beach, falou com a comunicação social, fez barulho e fez-se ouvir. O tópico desinteressante da prostituta que desapareceu em Oak Beach conseguiu captar a atenção de cada vez mais pessoas e a opinião pública começou finalmente a cumprir o seu papel. Em anos de luta, Mary Gilbert nunca desistiu e esteve sempre acompanhada pelo advogado John Ray, que em outubro de 2023 deu a conferência de imprensa que estamos a analisar neste episódio. O estilo e os métodos de John Ray podem até ser discutíveis, confesso que são, mas o seu afinco pelo caso não. Se hoje Rex Heuermann está na cadeia, deve-se aos dois, que pressionaram, foram incansáveis e não desistiram até que fossem realizadas buscas intensivas. E nesse mesmo ano foram descobertas as 4 vítimas de Gilgo. Foi o desaparecimento de Shannon que levou ao aparecimento de todas as outras vítimas. Desde o dia 23 de julho de 2016 que John Ray perdeu a sua fiel companheira. Nesta batalha por saber o que se passou em Oak Beach nas primeiras horas do dia 1 de maio de 2010. Mary Gilbert faleceu aos 52 anos, vítima de um ataque levado a cabo por uma das suas próprias filhas. Foi esfaqueada brutalmente centenas de vezes, agredida com um extintor e, no fim, a espuma do extintor foi descarregada para o interior da sua boca. Sarah Gilbert lutava contra a doença mental há anos. Há alguns casos que têm componente hereditária, mas se houver uma doença mental na família, isso não significa que as pessoas da família vão obrigatoriamente sofrer dessa doença. Mas esse conhecimento pode, contudo, manter-nos mais alerta aos primeiros sinais de que algo poderá não estar bem. É essencial que os tratamentos necessários sejam iniciados tão cedo quanto possível. O comportamento de Sarah piorou drasticamente após o desaparecimento de Shannon. Sarah, entretanto, tinha perdido a custódia do seu filho para a mãe poucos meses antes, depois de ter afogado um cãozinho em frente ao menino.
Sarah chegou, inclusivamente, e bem, a ser detida por causa da morte do animal. Totalmente descompensada na sua doença mental, Sarah chama a mãe e mata a sangue frio. Nesse mesmo dia, mais cedo, tinha confessado a uma das irmãs que estava a ouvir vozes. Quando a polícia chegou, Sarah estava calma e balbuciava: "Eu matei a minha mãe." Mary Gilbert tinha noção de que poderia não voltar viva de uma visita a Sarah. Durante o julgamento, um especialista testemunhou para a defesa, afirmando que Sarah sofreu de sintomas agudos de esquizofrenia na altura em que tudo aconteceu. A filha de Mary Gilbert foi condenada pela sua morte e a pena foi prisão perpétua, mas ela pode sair em liberdade quando cumprir 25 anos desta pena. A família Gilbert ficou sem a sua espinha dorsal. A vida nunca foi fácil para esta família, mas agora com Shannon morta sem se saber bem como, com a matriarca assassinada às mãos de uma das suas filhas e com um menino que vai crescer sem mãe e sem avó, está mesmo na hora de serem bafejadas por tudo de bom que lhes possa acontecer. Como já vai sendo habitual, desviei-me um bocadinho do assunto, mas filo porque achei mesmo importante salientar a importância desta família. Pronto, voltando às restantes testemunhas que John Ray menciona na conferência de imprensa, a terceira testemunha é da cidade de Oklahoma, no estado do mesmo nome, e é uma pessoa que presta serviços de prostituição nas ruas e que se recorda de ter sido abordada por Rex Heuermann em Queens, quando estava a tentar angariar clientes. Rex leva até um parque, obriga-a sempre a manter a cabeça para baixo, a testemunha faz-lhe sexo oral e alegadamente Heuermann ordena-lhe que siga as suas instruções ao mais ínfimo pormenor e que saia do carro enquanto a ameaça matar com uma pistola na mão. Depois de a mulher ter saído da viatura, Rex ordena-lhe que arranje outro cliente logo de seguida. Quase imediatamente, um cliente afro-americano apanha e ela segue no carro onde este novo cliente vai com ela. Mas apercebe-se de que Rex os segue. No trajeto, o carro onde segue com o novo cliente cruza-se com o carro da polícia e a mulher consegue chamar a atenção dos polícias que seguiam nesse carro quando alcança o volante e o puxa de forma brusca, fazendo com que o outro carro dê uma guinada. O polícia faz paragem e vai falar com Heuermann e com o último cliente. Não percebi bem como, mas o que se segue é que, supostamente, depois de o polícia ter falado com os 3 intervenientes, volta a falar com a mulher e diz-lhe que, se ela quiser apresentar queixa, tem de ir à estação da polícia. E depois disso, abandona o local. Esta testemunha faz um relato um bocadinho confuso, mas ela não quer ser identificada, nem quer falar publicamente sobre o assunto. A quarta e última testemunha é também de um outro estado. Trabalhou durante muitos anos na prostituição e este período coincidiu com os anos em que todos estes crimes estavam a ocorrer. Um dos seus clientes regulares era o Rex Heuermann, com quem se encontrou mais de 20 vezes e que afirmou que Rex era totalmente viciado em prostitutas, tendo por vezes contratado os serviços de 2 prostitutas ao mesmo tempo. As prostitutas iam até à sua casa em Massapequa Park, onde a sua esposa também estava, no andar superior. E uma das vezes, Asa Elrup fica muito zangada com uma das mulheres porque achava que uma delas tinha roubado um ferro de engomar. Nessa altura, obrigou o motorista que aguardava a prostituta à porta a sair do carro para que pudesse revistar o veículo.
Escusado será dizer que não havia ferro absolutamente nenhum no carro. Relata ainda que nos contactos que manteve com Rex, ele foi sempre educado, cordial e simpático. Tratava-a bem e nunca houve violência. John Ray termina dizendo que vão surgir novas provas consistentes com o tipo de situações que descreveu nesta conferência de imprensa e ofereceu-se para receber informações de pessoas que não queiram falar diretamente com a polícia. Em relação à terceira testemunha, a de Oklahoma, sinceramente eu achei que a explicação de John Ray era muito confusa. Mas de qualquer das maneiras, o que me apraz dizer é que, caso seja verdade, Rex demonstra um padrão evidentemente caçador. E como já vimos, ele adora armas e adora caçar. Se bem se lembram, ele chegou até a chocar as pessoas com quem trabalhava no seu escritório quando, muito entusiasticamente, descreveu o processo de montar a armadilha, esperar pacientemente pela presa e, por fim, conseguiu nausear quase toda a gente quando descreveu o processo de desventrar o animal. Exatamente como parece fazer com os humanos. Marca a presa e coloca-lhe um alvo nas costas. Atrai-a com uma qualquer armadilha. Espera pacientemente que a vítima caia e insiste o tempo que for necessário até conseguir que haja de acordo com o que pretende. No fim mata-a e muito provavelmente por vezes desventra-a também. Não para preservar a carne, como alegava em relação aos animais, mas para evitar ser apanhado. A narrativa da quarta testemunha, a ser verdade, demonstra-nos que Rex tinha uma verdadeira obsessão por prostitutas, o que não é propriamente nenhuma novidade. Mas demonstra também que, apesar disso, era capaz de manter um relacionamento cliente-acompanhante frequente, mas cordial. Nos muitos encontros que teve com esta mulher, tudo correu conforme expectável. Aliás, o único ponto de destaque no que toca a esta antiga acompanhante é relacionado com Asa Elrup, que mais uma vez é colocada na residência da família em Massapequa, onde estes encontros acontecem, indicando que a esposa não só sabia que o Rex contratava prostitutas, como permanecia na residência do casal enquanto tudo se desenrolava. Tendo em conta o que a testemunha swinger também disse, Asa poderia até ter a sua cota parte de participação nestes encontros. Por isso sabemos que Rex não se esforçava propriamente para esconder da esposa esta faceta em particular. Mas se Asa estava fora na altura dos crimes, às tantas tinha conhecimento da dependência do marido. Mas será que ela nunca suspeitou que ele pudesse chegar tão longe? Ou será que ela saberia? E para além disso, o que é que despoletava a decisão de matar? Qual seria o gatilho? Será que o gatilho se resumia à ausência da família? Durante os 27 anos do casamento, e tendo em conta que pode haver um número tão elevado de vítimas e que Rex alegadamente assassinava uma de cada vez, como conseguiu manter tudo em segredo sem que a sua própria família desconfiasse? Se pensarmos em membros ativos e relativamente respeitados da comunidade que mais tarde se revelaram cruéis assassinos em série, mais uma vez vem-me à cabeça Dennis Rader, o BTK, um membro ativo da igreja que abraçava o escotismo, que tinha servido na Força Aérea, trabalhava numa empresa de segurança e tinha uma família. O BTK tinha tirado até um curso superior. Estão curiosos para saber qual? Justiça criminal. Uou! O aprendiz pode ter virado mestre. Durante mais de 30 anos, Dennis não se dedicou a caçar assassinos, mas dedicou-se ao crime e escapou à polícia.
Quando finalmente foi detido, toda a família e comunidade achavam que tinha de se tratar um equívoco. Não havia hipótese. Dennis fez 10 vítimas em 30 anos, mas logo no primeiro ataque matou 4 membros da família Otero. Isto significa que nos 30 anos seguintes fez 6 mortes. Isso também me faz lembrar, por exemplo, um caso que está agora a abalar a América e do qual provavelmente já devem ter ouvido falar, que é o homicídio de 4 estudantes numa casa em Idaho, no qual o principal suspeito é Bryan Kohberger, um professor assistente na Washington State University, que é formado em psicologia e que tem um mestrado em, vá lá, justiça criminal. Estes criminosos parecem passar de um lado da barricada para o lado completamente oposto com uma facilidade assombrosa. Vocês já repararam que se Rex realmente for o autor de todos os homicídios até agora descobertos naquela zona, de 96 a 2006, desmembra os corpos das vítimas e deposita os restos mortais em sítios completamente diferentes para baralhar muito provavelmente a investigação, mas que entre 2007 e 2010 já nem sequer se dá este trabalho? Afinal, por que razão é que o vai fazer se ninguém parece associá-lo aos homicídios, não é? Não nos podemos esquecer e temos de manter em mente que há ainda, que se saiba, 3 corpos por identificar. 2 deles sabemos que se tratam de mãe e filha, logo, quando se conseguir identificar um, também se sabe a identidade do outro. Estamos, claro, a falar de Peaches e da sua pequena filha. Quanto a estas vítimas, também poderão existir novidades em breve. O FBI parece estar a seguir uma pista em Mobile, Alabama. Na página de Facebook da Polícia de Mobile foi criada uma publicação em outubro de 2022 com a fotografia da tatuagem de Peaches. Nesta publicação, a polícia avisa que o FBI procura familiares ou amigos de Elijah Leach Howell, ou Elijah Leach Howard, que nasceu em 1927 e faleceu em 63, e que os seus familiares podem ajudar no caso de uma mulher e de uma criança que foram encontradas mortas noutro estado. Terminam perguntando se alguém conhece a tatuagem e pedem que, se houver alguma informação pertinente, devem entrar em contacto através de um número de telefone associado ao FBI ou então ao site de informações da mesma agência. Esta pessoa, muito provavelmente, que referem na publicação, será o pai ou o avô de Peaches, e o objetivo das autoridades deve ser encontrar alguém diretamente relacionado com quem seja possível fazer testes de ADN. A outra vítima que ainda falta identificar é o homem asiático, mas sobre esse não consegui novas informações. Se as há, eu não sei. Hoje, para terminar, quero apenas dizer que se alguma vez te sentires sem esperança, sentires que a exaustão tomou conta da tua vida, se achares que estás num beco sem saída ou que te sentes capaz de fazer mal a ti ou a outros, pede ajuda. A saúde mental já não é tabu e não pode continuar a ser. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já passamos por fases menos boas e nos sentimos a afundar. Enfrentar estes desafios e pedir ajuda ao primeiro sinal de preocupação é o meio caminho andado para uma recuperação mais rápida. Atualmente, praticamente todos os países têm linhas telefónicas por onde é possível telefonar e pedir ajuda. Há quem consiga recorrer às pessoas mais próximas, mas há também quem não consiga fazê-lo pelas mais variadas razões. Seja por não querer preocupar, por falta de coragem, falta de proximidade ou por qualquer outro motivo. Isso acontece com frequência e às vezes é mais fácil partilhar as nossas fragilidades com pessoas que não nos conhecem. O importante é não guardar. E se do outro lado da linha estiver uma pessoa sensibilizada para o efeito ou um profissional de saúde mental, ainda melhor. Esse é o primeiro passo para receberes a orientação correta e para acreditares que te espera um futuro mais risonho.
Não faltam por aí exemplos de pessoas que conseguiram superar as suas dificuldades. Deixo-vos as palavras muito simples e singelas, mas também muitíssimo verdadeiras, que Mary Gilbert proferiu, com a fotografia de Shannon nas mãos, na altura em que o seu corpo ainda não tinha sido encontrado. Esta é a minha filha Shannon. Não é perfeita, ninguém é perfeito, mas ela era amada, era acarinhada e não merece ser esquecida. Foram estas palavras diretas e sentidas que pressionaram quem tinham de pressionar e que fizeram com que todas as restantes vítimas fossem encontradas e que quase todas fossem identificadas. Muitas famílias conseguiram, por fim, saber onde estavam as suas filhas e puderam começar a fazer o luto. Todas as vítimas são importantes. Todas as pessoas têm um papel. Cada uma das vítimas tem alguém que sente a falta dela e que merece respostas. Por hoje é tudo. Vemo-nos no próximo episódio da Fórmula do Crime. Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.